Até porque em Cristo Jesus nós aprendemos a relativizar todas as coisas. Por mais que os cristãos da atualidade tenham medo da relativização, o fato é que só Deus é absoluto. A nossa interpretação dos seus princípios também é relativa. Por exemplo, a Bíblia diz que a gente deve honrar o pai e a mãe, porque tem algo estrutural aí, a gente tem que ser no mínimo grato àqueles que nos colocaram no mundo. Mas as relações humanas não são tão lineares assim como a gente gostaria. Então eu preciso honrar o meu pai e a minha mãe como um princípio eterno, porque no mínimo eu vim à vida por causa deles. Por outro lado, quando você vai estudando os seres humanos, as relações humanas, a gente percebe, por exemplo, que uma mãe pode abandonar o seu filho, que mães, por questões psicológicas mal resolvidas, veem as filhas como concorrentes e passam a usar a história da obediência para atrapalhar o desenvolvimento da própria filha, que pais querem ver o cumprimento dos seus desejos, às vezes até macabros, na vida dos filhos, então vão censurar o filho por uma escolha que ele vai fazer. Então, se de um lado existe o princípio eterno de a gente honrar quem nos colocou no mundo, por outro lado, honrar vai além do obedecer. Porque se o mandamento não explica isso, as demais escrituras explicam isso. Honrar é mais do que obedecer, porque honrar vai além do obedecer. Às vezes a única maneira de você honrar um pai e uma mãe é desobedecendo-os. E aí desobedecer nesse caso não se trata de perversidade e nem de vida dissoluta. Trata-se do fato de que a única maneira que algumas pessoas descobrem de honrar o pai e a mãe é descobrir que todos nós temos um pai da eternidade, o nosso príncipe da paz, a quem devemos obediência. Isso é tão sério que o príncipe da paz, quando esteve entre nós, Deus em pessoa, ele diz lá em Mateus capítulo 10, olha, não pense que vim trazer paz à terra, não pense que vim trazer linearidade à terra, porque vai ter problema aí, né? Entre o homem e sua mulher, entre a nora e sua sogra, entre o patrão e o empregado, e às vezes até entre o pai e o filho. E ele continua dizendo, olha, vocês vão ser perseguidos por todos por causa do meu nome. Há pais que se levantarão contra os próprios filhos e os matarão. E aí esses pais se levantarão contra os próprios filhos e os matarão, porque eles têm raiva do filho ter entendido o Evangelho de Jesus. São pais que pensam o seguinte, eu tenho direito de fazer isso porque eu sou seu pai. Está escrito em Deuteronômio que eu posso inclusive te colocar na porta da cidade, chamar os anciãos e te apedrejar. Só que é uma coisa diferente. Primeira coisa então é isso, até o mandamento da obediência aos pais, ele é relativizado pelo Espírito, porque não se trata de obediência, trata-se antes disso de honrar os pais, e às vezes a única maneira que a gente tem de honrar o pai e a mãe é não sendo aquilo que eles esperam que a gente seja. Ah, mas como é que eu vou saber disso? Quando você entende com toda a sinceridade do seu coração, com todo o respeito que você tem por esse pai e por essa mãe, que o que Deus quer da sua vida está para além daquilo que eles sonharam para você. Ah, mas isso que você está falando é muito perigoso. Não é porque é perigoso que a gente não possa falar. É perigoso enquanto você não consultar o Senhor na sua vida para seguir estes princípios. Porque não tem nada de perigoso aí não. Quem anda em Cristo Jesus vai saber discernir os tempos, vai saber discernir os comportamentos, vai saber quando você está precisando desobedecer aos seus pais para honrá-los em Cristo Jesus. Mesmo que muitos pais peguem seus filhos e os matem, ou os entreguem para serem mortos, conforme diz em Mateus capítulo 10. Porque, como vai dizer Pedro lá na frente, importa-nos antes obedecer a Deus do que aos homens, incluindo nosso pai e nossa mãe. Porque honrar é mais do que obedecer. E aqui eu estou falando de gente sincera, gente com o coração quebrantado, que vai precisar escolher entre obedecer aos pais ou honrá-los obedecendo ao Senhor. Por outro lado, até esse filho perverso que é revelado aqui em Deuteronômio e que neste período precisava ser punido assim, porque não tinha outras formas de punição, a gente vai descobrindo, por exemplo, que nem todo dissoluto é dissoluto porque é perverso. Dissoluto é o cara entregue aos prazeres, à loucura, à soberba, à baderna, à boca podre. Muitas vezes é um filho que está chamando a sua atenção.
E aí, não querendo psicologizar a existência, e tudo isso tem que ser visto com muito amor, mas as coisas precisam ser vistas com muita parcimônia. E a gente aprende isso com Jesus quando ele nos diz, não resista ao perverso, ou seja, procure entender as razões da perversidade desse perverso, que às vezes ele nem é um perverso, ele só está com um conflito mesmo. Mas para a gente é mais fácil ficar ofendido. É muito comum quando a gente vai entrevistar os pais ou mães, e eles assumem que a maioria das vezes que eles vão corrigir seus filhos é para descarregar a raiva que eles estão sentindo de outra coisa. Porque toda vez que você corrige um filho porque você quer que ele aprenda alguma coisa, não tem essa violência toda. Né? E aí, é claro, quando alguma coisa sai da sua alçada, existem leis, e aí não são mais essas leis do Deuteronômio, graças a Deus, mas são leis que o Estado gostaria de aplicar para disciplinar tanto os filhos quanto os pais, porque tem muito pai aí. Quer ver uma coisa que é pior do que matar um filho perverso? É uma mãe saber que a filha está sendo abordada sexualmente pelo padrasto ou pelo namorado da mãe, e aí dizer para a filha, eu acho que você andou se insinuando. Isso é terrivelmente perverso, é você entregar a sua filha para alguém que está fazendo perversidade. Mas é ele que traz sustento para a nossa casa. Você é a culpada de ter estragado o nosso casamento, você foi contar aí que ele estava te pegando. Quer dizer, imagina se a gente leva o princípio da obediência para esse lado. Minha filha, não faça nada porque sua mãe não concorda, deixa ele lá te molestando, você tem que respeitar a sua mãe. Não é isso não. Só tem um jeito dessa filha honrar essa mãe. Dando o jeito dela de ou denunciar essa mãe, ou saindo de casa, ou pedindo socorro às autoridades maiores constituídas pela República. Eu sei que é difícil para um crente fundamentalista entender o que eu estou falando. Mas quem anda no Espírito sabe que honrar é mais do que obedecer e que às vezes para a gente honrar a gente vai precisar desobedecer. Não só na relação pai e mãe, na vida é assim. O que foram os profetas nas Escrituras, senão grandes desobedientes? Imagina se o tal princípio da autoridade fosse essa coisa radical e linear na vida dos profetas. Um bando de desobedientes. Porque Moisés tinha uma autoridade para obedecer, que era o faraó. Mas o único jeito dele honrar faraó era desobedecendo-o. E aí o faraó viu a glória de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham autoridade para obedecer, era o déspota Nabucodonosor. Mas como eles precisavam honrar o Nabucodonosor, eles o desobedeceram, foram para a fornalha e foram livrados lá e o nome do Senhor foi glorificado. Daniel tinha Nabucodonosor, Nabonidos, Beltesazar, Dario, o Medo, para obedecer. Mas o único jeito que ele tinha para honrar esses déspotas, esses reis, essas autoridades, era desobedecendo-as para obedecer a Deus. E aí o nome do Senhor foi glorificado. Então, o que está por trás desse princípio é, dentro de uma cegueira cultural, o jeito é fazer o que a gente não sabia, como fazer com a lepra, como fazer com a sexualidade e como fazer com o filho desobediente. É exterminar para a gente encontrar paz. Mas graças a Deus que a vida não parou ali. A vida nos exigiu conhecimento, a busca da sabedoria, a sabedoria que vai mudando as nossas percepções e a nossa estrutura. E Deus tem prazer que a gente busque a sabedoria a ponto de chegar nisto, nessa maturidade de que honrar é mais do que obedecer. E que um filho que pode estar sendo visto como perverso, na verdade é um filho pedindo socorro. E que se de fato houver um filho tão perverso assim, nós temos outras leis para lidar com esse filho. Isso funcionou com quase todas as coisas que a gente veria como perversidade. Por exemplo, as mulheres ditas histéricas, até que o Freud começou a estudar, eram vistas como mulheres teatrais, mulheres que estavam querendo se entregar sexualmente para todo mundo, mulheres que fazem as coisas para chamar a atenção, até que um médico neurologista que saiu da medicina e fundou a psicanálise falou assim, deixa eu entender essa perversidade, esse teatro. E aí nós temos aí, tem até aqui, 24 volumezinhos, que começou quando um ser humano saiu dessa basicalidade e falou, deixa eu entender o que significa essa aparente perversidade, essa aparente teatralidade, essa aparente
vontade de chamar a atenção. Então, graças a essas pessoas que conseguiram honrar o conhecimento que Deus nos deu, a gente não precisa mais se prender a este princípio básico, no sentido de ser básico, de ser pequeno, ridículo. Me parece que ninguém nunca cumpriu essa lei, porque é uma lei, inclusive, que foi herdada da antiga Babilônia, que foi necessária que neste momento, de cerca de 1200 a.C., 1300 a.C., mas que logo, logo, logo o conhecimento iria dar outros caminhos e outros olhares para isso. Né? Agora, é triste ver como o ser humano continua na sua basicalidade, porque apesar de todo o avanço científico, de todo o avanço sobre o conhecimento psicológico, todo o avanço sobre a educação, as pessoas ficarem agarradas e não, menino chorou demais, mete a mão na boca. É engraçado que nenhum adulto se sentiria feliz recebendo uma mãozada na boca por uma coisa errada que ele falou. Mas uma criança, na sua inocência, tem que receber um soco na boca, ficar com os lábios inchados, e aí ela vai aprender pelo medo. E esse medo vai atrapalhá-la a desenvolver muitas outras habilidades que ela poderia desenvolver. E aí você, em nome do argumento da obediência, você vai afundando a vida do seu filho em umas trevas eternas. Por isso, o que a gente tem que pegar aqui desse texto? Que é a graça de Deus conversando com a humanidade, que o que eles tinham encontrado de melhor era isso. Olha, o filho é esquisito, não ouve vocês, não está nem aí para vocês, é perverso, você vê algo até de espiritual nesse filho, o jeito não é nem você matá-lo, é você levar para as instituições sociais na época, que eram os anciãos, que era uma coisa assim tribal, né? Para eles dar um jeito nisso. Isso era o que podia ser visto naquela época. Na atualidade, nós temos todo o conhecimento que o Espírito Santo nos tem dado para, com este conhecimento, nos utilizarmos e crescermos do conhecimento científico e crescermos com o conhecimento científico. Deus não tem raiva dos avanços da humanidade, não. Né? Isso é tão maravilhoso que eu vejo, inclusive, uma providência de Deus quando, alguns anos mais tarde, Israel foi levado ao cativeiro babilônico, porque aquilo ali ia descambar no Império Grego, com o qual Israel aprendeu muita coisa como seres humanos. Porque parece que eles receberam tanta luz divina que eles ficaram cegos para aquilo de que tinha de bom no conhecimento humano que veio de Deus. Se você for olhar, por exemplo, Sócrates, dentro das limitações dele, e veja o vídeo que eu falo sobre isso, né? Sócrates, dentro das limitações dele, tinha muito mais fidelidade a Deus do que a maioria dos israelitas contemporâneos seus. Então, Deus tem muita coisa a nos ensinar, a gente não pode rejeitar o conhecimento que Ele nos deu. E é aí que a gente fica com esse princípio. Honrar o pai e a mãe é um princípio eterno, porque a gente precisa ser grato às pessoas que nos trouxeram a vida. Mas honrar o pai e a mãe jamais pode significar deixarmos sequestrar pelas cegueiras desse pai e dessa mãe. Deus em pessoa agiu assim o tempo inteiro. Já pensou se Jesus fosse linearmente e estritamente obediente a esse princípio da autoridade tão adorado pelos atuais pastores? Ele nem seria o Messias, porque a própria Maria, junto com os irmãos dele, achavam que ele estava louco. Foram buscá-lo algumas vezes para prender porque ele estava louco. E não ganhava dinheiro, ficava fazendo milagres o dia inteiro. Mas, para honrar a mãezinha dele que o colocou no mundo, ele precisou desobedecê-la. Isso são princípios que você vai encontrando por todo o Evangelho. Ainda que isso te custe a vida, o importante é você honrar a Deus. Porque você vai descobrir, por exemplo, que uma pessoa dissoluta é só uma pessoa que está extremamente mal resolvida, que melhor do que praticar essa coisa fácil de matar quem está te desagradando, ou quem está te ofendendo, é você usar a ofensa daquela pessoa que é aparentemente perversa para aprender um pouquinho sobre você. E é claro que eu não estou falando também daquela alienação. Às vezes a mãe é filha de uma... Às vezes a pessoa é mãe de um homem perverso
que tem um propósito de estar envolvido com drogas, aí ela larga todos os filhos para ficar lá se matando, cuidando daquele filho que já demonstrou que ele tem compromisso com a perversidade. São os opostos, são os paradoxos. A gente vive assim, uma sociedade que quer espancar criancinhas, mas quer ficar dando cobertura a homens que batem na mãe, que estupram a irmã, que fazem um monte de coisa em nome da droga que ele quer consumir. São coisas diferentes. Por isso que a gente tem que ficar com o princípio do honrar e não da obediência irrestrita. Toda obediência tem um limite. Qual é o limite da obediência? É o honrar. Honrar é mais do que obedecer. Às vezes, o único jeito que você tem de honrar alguém, honrar o pai ou a mãe, é desobedecendo-os naquilo que ficou comprovado que é perverso que eles querem aplicar na sua vida. Que o Senhor nos abençoe e que Ele ilumine essas palavras para as particularidades daquelas pessoas que estão me assistindo. Honrar é mais do que obedecer, mesmo que um dia na história da humanidade, por a gente não entender a estrutura humana, filhos foram apedrejados pela nossa falta de compreensão. Mas graças ao bom Deus, tudo mudou. O Evangelho todo anula esse trecho. Graças ao nosso bom Deus. Amém. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.